o professor e sociólogo da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, Marcelo Seráfico, já está conectado conosco para trazer informações, para trazer reflexão e, claro, análise no nosso Pensa Rotina. Seja muito bem-vindo conosco, professor. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Jenny. Bom dia, ouvintes. Tudo bem com vocês? Então vamos lá para o nosso tema de hoje aqui no nosso Pensa Rotina. Muito bem, a gente vai trazer uma reflexão hoje, professor, sobre os desafios políticos e econômicos do atual governo, comparando o momento com o da transição democrática que levou à nova república ali, quando culminou com a promulgação da Constituição de 1988. Inclusive, houve anistia a pessoas que agiram em nome do Estado cometendo crimes contra a humanidade. Vamos lá, professor, trazer esse paralelo e trazer essa reflexão, por favor. Então, Rafael, acho que uma primeira observação a fazer é que comparações entre tempos históricos diferentes são sempre algo problemáticas, né? Pelo fato de que o presente hoje se alimentou desse passado, né? Então, nós estamos diante do mesmo processo que envolve esse momento que já passou. Mas essas comparações, analogias, são interessantes também, porque às vezes os países, muitos, não só o Brasil, né, se veem diante de impasses que parecem quase atávicos, né, que retornam sempre, são sempre colocados na ordem do dia. E me parece que as questões colocadas pela ultradireita brasileira hoje remetem a circunstâncias muito próximas daquelas vividas pelo país no período em que ele superou a ditadura civil-militar, né, e conseguiu, numa conjuntura muito problemática, de um lado, uma relativa estabilização da economia e, de outro, um processo de redemocratização institucional e da sociedade. Nem essa estabilização, nem a redemocratização, lá do final dos anos 80 e início dos anos 90, foram suficientes para dar conta dos grandes problemas sociais, econômicos e políticos que o Brasil vivia. Como você bem disse, do ponto de vista político, por exemplo, foram anistiadas pessoas que, em nome do Estado, cometeram crimes contra a humanidade. Quem são? São os torturadores, as pessoas que financiaram a tortura, né? Então você tem uma série de agentes públicos e privados que deveriam ter sido colocados diante da lei para responder por seus crimes. Então esse foi um primeiro problema. O segundo, do ponto de vista da estabilização econômica, foi uma estabilização que privilegiou determinados grupos econômicos, o que fez com que a própria sociedade brasileira, a despeito de ter combatido com razoável sucesso o problema da inflação, não tenha avançado de maneira expressiva no combate às desigualdades sociais. E aí está uma terceira questão. Quer dizer, esse não avanço no combate às desigualdades sociais redundou num problema da manutenção de padrões de concentração de renda e de poder que já existiam antes, se não na ampliação dessas questões. E com um agravante, quer dizer, com o processo de integração das economias mundiais, né, tanto o próprio Estado Nacional foi abrindo mão das condições de planejar a economia brasileira, de estabelecer objetivos coletivos para a economia brasileira, quanto corporações, grandes corporações transnacionais, passaram a ter um papel decisivo, digamos assim, no modo pelo qual absorver, né, incorporar, se apropriar das riquezas do país e distribuí-las. Isso significou, portanto, que ao longo de todos esses anos, quer dizer, nós já estamos de 88 até aqui, para tomar isso como marco, vivendo problemas semelhantes e que redundaram mais recentemente na ascensão da extrema-direita como uma espécie de resposta para esses mesmos problemas. Essa extrema-direita, ultradireita, que aparece hoje sob o manto do bolsonarismo e que vem tentando sistematicamente destruir mais ainda o Estado brasileiro, né, e dar golpe no governo legitimamente eleito, ela se pauta
primeiramente, por uma visão, se não equivocada, por nenhuma visão sobre a história do Brasil, né? Que ela se assenta numa profunda ignorância. O que significa dizer que um dos grandes desafios que nós temos pela frente é relativo a uma educação democrática, a uma educação pautada pelos estudos da história e marcada por debates que envolvem filosofia, sociologia, antropologia, ciência política, quer dizer, as humanidades e a arte, inclusive, como forma de esclarecer os cidadãos e as cidadãs sobre o que está envolvido no processo de organização social, quais são as escolhas de que nós dispomos e como encaminhar essas escolhas. Então, eu diria que esse é um primeiro desafio, mas que tem relação, evidentemente, com questão de ordem econômica, porque isso significa dizer que precisamos destinar parte do orçamento público expressiva à educação, à pesquisa, à ciência, né? E isso não é pouca coisa. Em segundo plano, essa destinação de recursos para políticas sociais, porque aí nós precisamos incluir todas as políticas de saneamento, as políticas de saúde, as políticas de habitação, que são condições sem as quais ninguém pode experimentar a cidadania. Quer dizer, a ninguém pode ser dada a condição de consciência, né, de participação consciente na vida coletiva, sem que condições mínimas de satisfação das necessidades básicas sejam asseguradas. Portanto, é muito importante também que essas outras políticas sociais ganhem um espaço muito maior no orçamento público do que aquele, por exemplo, que ganham os agentes financeiros que se apropriam de mais de 50% do orçamento público executado no país. E essa é uma constante na história nacional. Eu diria que um terceiro desafio, que é muito importante de natureza política e que já está sendo enfrentado pelo governo, é o de, e nós tocamos esse assunto semana passada, é o de democratização das próprias instituições brasileiras. Isto é, primeiro, dado esse processo que vivemos recentemente, primeiro, as pessoas que vêm agindo contra o Estado Democrático de Direito precisam ser identificadas, processadas e julgadas. Né? Quer dizer, elas precisam responder pelos seus atos, como qualquer um de nós precisa, particularmente quando sobre os nossos atos tem sombra de crime. Né? Então isso é alguma coisa própria da democracia. Se fosse uma ditadura, não haveria processo, não haveria nada, como inclusive vinha acontecendo no governo anterior. Mas muito bem, além disso, é preciso reconstruir as instituições, dentre elas as próprias Forças Armadas, né? Dentre elas o próprio modo de funcionamento, por exemplo, da Procuradoria-Geral da República, né? Que se tornou, ao invés de procurar resolver ou investigar processos que ameaçavam a República, durante 4 anos agiu em cumplicidade com o senhor presidente da República. Então, nós temos desafios de natureza institucional que, do meu ponto de vista, se assemelham muito àqueles que foram enfrentados na passagem daquilo que foi, da ditadura para a democracia, no momento que alguns que têm uma visão mais crítica, com a qual eu concordo, né, chamaram de transição transada. Transição transada pelo fato de que essa transição implicou meio que passar uma borracha numa série de problemas, inclusive de crimes, que haviam ocorrido naqueles 21 anos de ditadura. Nós agora não podemos passar borracha. Quer dizer, não existe a menor possibilidade de nós superarmos ou darmos conta desses desafios a que eu fiz alusão, passando borracha ou iniciando pessoas que praticaram e vêm praticando de maneira reiterada crimes contra a ordem democrática. Né? Quer dizer, o desafio, eu diria, final, o maior, é aprofundar, ampliar a democracia numa circunstância em que foram dados vários passos atrás. Né? Quer dizer, os governos de Michel Temer e de Jair Bolsonaro foram governos reacionários, no sentido de que eles remeteram a um período da história do país em que havia um compromisso institucional
com o autoritarismo, com o elitismo, com o privilegiamento de camadas da sociedade brasileira e de fora, de outros lugares do mundo, que sempre ganharam e que sempre participaram, portanto, de uma ordem de reprodução de desigualdades que tem reflexos dentro das próprias instituições. Então, digamos que esse é o grande desafio a se enfrentar. Professor, considerando aí que o senhor falou que um dos desafios é o ensino democrático, né? O ensino democrático com base aí nos fatos históricos, na própria história. Considerando que a gente tem aí um quadro em que esse ensino, quando existe, ele passa por pessoas que contam a história do seu próprio ponto de vista, né? Como fazer esse processo de democratização, de ensino político ali, que contribua para um processo de democratização das instituições brasileiras, que seja, não digo neutro, mas que seja saudável, um ambiente saudável para a população, aprender a respeitar a história, os fatos, as pessoas e os posicionamentos políticos? Eu acho que os pontos de vista, eu acho que toca num problema muito interessante do ponto de vista didático mesmo, pedagógico, que todo ponto de vista é parte de um conjunto de relações que as pessoas, que nós todos temos com o outro, né? Como, então, abordar esses pontos de vista de modo a não absolutizá-los? Porque o que nós assistimos hoje é muitas pessoas acharem que a sua opinião é tão legítima como qualquer outra. E as coisas não são assim. E por que não são assim? Porque o processo de formação da opinião implica relações que ultrapassam muito o sujeito, né? Tem a ver com instituições, tem a ver com redes sociais, tem a ver com leituras que foram ou que não foram feitas. Portanto, o primeiro passo é assumir esses pontos de vista e problematizá-los, quer dizer, fazer perguntas. Será que é assim mesmo? Como isso é provável ou não? Né? O processo educativo é fundamentalmente um processo de questionamento. Daí a ideia de que ele seja um processo crítico. Ele é crítico porque ele coloca em questão aquilo que é tomado por cada um de nós como senso comum e como normal, como certo. Então, essa é uma primeira questão. Uma educação para a democracia é uma educação que se pauta, de um lado, numa espécie de culto do que? Da dúvida. Esse é um primeiro ponto importantíssimo. Então, as pessoas precisam duvidar sobre as suas próprias concepções acerca de determinadas interpretações sobre a realidade. Um segundo ponto é que, para responder à dúvida e às perguntas, é preciso de método. É preciso de critérios para fazer interpretações. Veja, quando se usam critérios, métodos e referências para se fazer essas interpretações, as fake news, ou a distribuição das fake news, se torna um problema, né? É óbvio que essas questões todas, para serem tratadas dessa maneira que eu estou dizendo, exigem um ambiente de enorme abertura. Né? E é uma abertura muito delicada, porque ela não pode ser, como querem alguns, de uma liberdade de expressão ao ponto de que alguns defendem a eliminação dos outros. Quer dizer, isso não cabe numa democracia. Agora, cabe todo tipo de questionamento, todo tipo de interrogação, e cabe também todo tipo de resposta que se fundamente em critérios racionais, né? Em critérios em que se torna possível mostrar como se chega a determinado tipo de conhecimento e como se pode provar que esse conhecimento faz sentido e ele corresponde, de fato, se não absolutamente, dificilmente alguma resposta científica é absoluta, né? Eu diria que nunca ela é absoluta, ela sempre guarda mais dúvidas. Então, é possível chegar a interpretações que nos aproximam mais das origens do nosso tempo, né, da compreensão de como nós chegamos ao ponto em que estamos da nossa história. Então, quando eu falo educação democrática, é uma educação voltada para a formulação de interrogações, de dúvidas, e para a busca da solução, né, e da resposta a essas interrogações e dúvidas de maneira criteriosa e racional.
porque isso nos cria um ambiente de diálogo, de debate, que transcende os pontos de vista, né? Eles são um ponto de partida, mas eles dificilmente serão um ponto de chegada. E aí nós temos realmente um ambiente político enriquecido pelos conhecimentos trazidos pelas ciências, as mais diversas, pelas artes, né? E que nos fazem, digamos assim, experimentar um pouco da humanidade, né? Ter mais compreensão pelo outro, ter mais identidade com as circunstâncias específicas que cada um experimenta e, portanto, entender de maneira tanto mais sensível quanto mais crítica os próprios pontos de vista. Professor Marcelo Seráfico, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo Pensa Rotina de hoje, pela reflexão e por compartilhar o seu conhecimento conosco, com os nossos ouvintes e as nossas ouvintes aqui na 93.7 FM. Até a próxima. Até a próxima, Rafael, de ouvinte. Muito obrigado, é sempre uma alegria para mim. Boa semana. Um grande abraço, boa semana.